Olá pessoal, Igor Nunes aqui no canal Meu Setup Favorito, tá? Alguns vídeos aí que vocês assistem, eu vou estar com o nome antigo do canal ainda, que era Monepic, tá? O nome foi mudado aí para ficar mais fácil para você encontrar. Então curte, compartilha aí, manda pros amigos, tá? Manda comentário, manda pergunta. Coloca também sugestões, gostaria de ouvir sobre tal assunto e a gente vai estar preparando aí para passar para vocês, tá? Tá ok? Tem uma galera aí que já tá acompanhando o robozinho lá no Telegram, lá, tá vendo sinais lá. E vamos falar hoje de setups preditivos versus setups reativos, tá? O que é cada conceito, algumas ferramentas envolvidas nesses dois paradigmas aí, tá? Operacionais. Então vamos lá para a tela, tá? Sem delongas. Vamos lá. Operacional preditivo ou reativo. Então vamos fazer uma análise do que é essas coisas aí que a gente está falando, tá ok? Então, primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é o seguinte: toda vez que você entrar no mercado, pense que você tem que preservar ferozmente o seu capital. E para cada operação que você for realizar, entre somente quando tiver certeza que está fazendo. Sabe? Se restou qualquer dúvida, e se isso, e se aquilo, mais isso, mais aquilo, pode ser, pode não ser. Tem uma pingo de dúvida numa operação, você não entra, fica de fora. Porque o teu foco tem que ser, primeiro, preservar o teu capital. Segundo, aprenda e obedeça a regra 1. Sabe por quê? Porque muito ganha aquele que não perde. Não adianta você ter um operacional que você tem 90% de acerto, só que nos 10%, quando você perde muito mais do que você ganha. Então, aprenda a proteger ferozmente o seu capital, ok? Então agora vamos falar de setup preditivo e reativo. Um operacional preditivo é um setup ou conjunto de setups que tenta prever movimentos de mercado e pontos de parada e de movimentação do preço do ativo. Exemplo, o método analisou uma região de acumulação do dólar e previu que ao passar o preço de 5,40, ele teria uma faixa de rejeição e poderia se mover rápido até 5,60. Na prática, é um rompimento de 5,40 com alvo de 5,60. Mas esse tipo de análise preditiva, você consegue fazer ela no dia anterior. Então você estuda hoje o dólar para você já ter preparado e monitorado todas as movimentações, possíveis movimentações, e quais vão ser as suas possíveis entradas para o dia de amanhã. Então, por isso que ele é preditivo, porque você tenta prever aquilo que vai acontecer com o preço do ativo que você está operando, tá? Ferramentas aí, TPO Profile, eu gosto muito, já usei muito, hoje eu não estou usando porque eu estou com os robôs de investimento, eu estou dando um foco aí para robôs, estou fazendo mais robôs, com outras estratégias, testando mais coisas, estou fazendo um robô para o mercado de opções também, e por isso que eu não estou utilizando o TPO Profile, mas é uma ferramenta excelente, te dá uma leitura de mercado muito assertiva. Volatile Price, eu até gosto, mas tem que ser o Volatile Price do diário, tá? Volatile Price com tempos menores já fica complicado. E vamos lá, Pivot Points, tem muita gente que usa, eu não uso, tá? Já usei no passado, não uso mais. Desvio padrão eu uso, mas aí eu tenho uma pequena consideração em relação ao desvio padrão. Topos e fundos anteriores, tá? Essas são ferramentas que são preditivas. Por quê? Porque você não precisa que o mercado tome uma ação, você consegue marcar todos esses pontos no dia anterior ao pregão. Então hoje, com qualquer uma dessas ferramentas, eu consigo já determinar vários pontos para o pregão de amanhã. Então eu já consigo utilizar tudo isso, marcar todos os pontos, o mercado pode subir aqui, pode descer, aqui seriam as minhas entradas, aqui seriam os meus alvos. Então todas essas ferramentas aqui você consegue fazer as análises à noite, para no outro dia você já estar preparado e saber o que é exatamente aquilo que você vai executar no mercado. Tá? Então por isso que ele é preditivo, porque ele tenta prever quais são os seus movimentos de mercado. Esse é o TPO Profile, tá? As letras elas representam as acumulações de preço em relação ao tempo. Então cada letra dessa ela representa meia hora. A gente usa por padrão o TPO Profile em meia hora. Então a letra A foi a primeira meia hora, a letra B foi a segunda meia hora, e a gente consegue ver, não sei se o ponteiro do mouse vocês não conseguem aqui enxergar, mas ele teve uma acumulação na parte de baixo,
teve um ponto de rejeição de preço, onde teve poucas letras aqui, depois ele veio acumular aqui na parte de cima. Então esse é o TPO Profile, a gente vai gravar um vídeo só sobre TPO Profile, tá? Mais à frente, mas esse aqui é para vocês conhecerem e ele é muito assertivo. Tá? Então com o TPO Profile dos dias anteriores você consegue ter um mapeamento de todas as áreas de rejeição e acumulação e dos pontos de controle de cada dia aí que você consegue fazer todas as marcações. E quando o pregão começar, você já vai saber as possíveis movimentações aí do ativo que você está operando. Vamos lá, próximo é o Volant Price, mas tem que ser o Volant Price diário, que está um exemplo do Volant Price da Petrobras. Então aqui ó, no 1362 foi a maior barra, então essa barra aqui ela teria uma certa relevância, porque ela foi a barra mais negociada do dia. Tá? Então ela seria esse único ponto aqui do Volant Price no diário. Pode ser aqui também que tem alguma necessidade específica de algum player, e por isso o Volant Price às vezes ele dá um pouco mais de margem de erro que o TPO Profile. Mas se for o Volant Price do diário, ela pode ser usada também, se você gosta do Volant Price, para fazer as leituras das suas predições e marcações de pontos importantes aí. Temos aqui o Pivot Point, que ele marca linhas de suporte e resistência, que coloquei até a fórmula do Pivot Point, que é uma fórmula muito simples, que é a máxima mais a mínima mais o fechamento do dia anterior, dividido por 3, você tem onde vai ser o ponto pivô do dia seguinte, e em cima do ponto pivô você consegue calcular as linhas de suporte e resistência, tá? Se alguém tiver mais interesse, eu acho que eu tenho um vídeo de ponto pivô aqui, de Pivot Point, mas a gente pode fazer um outro só para explicar as fórmulas matemáticas do Pivot Point. Desvio padrão, tá? Ele também desenha linhas de suporte e resistência. Aqui eu coloquei um gráfico de distribuição normal, linear, porque é exatamente dessa forma que o desvio padrão trabalha. Então aqui onde seria o centro, seria exatamente, você pode ancorar esse centro no preço de abertura ou preço de fechamento anterior, tá? E aí você calcula com base em um período específico, 20 dias, 40 dias, qual que é o desvio padrão desse período, e aí você consegue plotar as linhas que seriam os possíveis suportes e resistências baseados no desvio padrão. Tá? E aí você consegue também saber as distorções de quantos por cento do preço ele pode se deslocar e não só quantos por cento o preço pode se deslocar, mas a probabilidade do preço chegar se deslocar do centro e voltar. Tá, ok? Então essa é a parte do desvio padrão, ele é muito utilizado também. Topos e fundos, tá? Aqui é bem simples, todo mundo que começa com análise gráfica aprende a analisar topos e fundos aí, topo anterior, fundo anterior. Isso aí se formam também linhas ou pontos de suporte e resistência. Então, para todos esses pontos que a gente viu de predição, você consegue estar analisando o dia anterior e marcando tudo isso para o próximo dia, tá? Seria estudar o ativo que você está trabalhando aí. Operacional reativo. Setup ou conjunto de setups que tomam ações depois de o mercado sinalizar ou iniciar movimentações. Exemplo. O método analisou que o preço estava se movimentando acima da média móvel, agora está abaixo da média móvel. Na prática, encerra a posição comprada e abre posição vendida. O que acontece no operacional reativo é que muitas vezes você olha a movimentação dos candles ou você usa algum indicador e você faz medições. E aí, com base nas medições e com base nos movimentos que o mercado já iniciou, aí você reage. Você sempre espera o mercado tomar alguma ação, ou o mercado iniciar alguma movimentação, e aí você mede, e depois sim você toma uma ação. Se você vai acompanhar o mercado ou se você vai entrar contra o mercado. No caso de operações a favor da tendência ou contra a tendência. Tá? Mas o reativo você sempre espera o mercado tomar primeiro iniciar uma movimentação. Ferramentas de operacional reativo, tá? Médias móveis, MACD, estocástico, Trinx, RVI e o RSI, que é o índice de vigor e o índice de força. Vamos ver aqui. Médias móveis, tá? Mais usado são quando você tem uma média lenta ou média rápida, tá? Às vezes o pessoal usa uma única média, como o Albrooks usa no Price Action clássico, mas a maioria acaba usando sempre uma média curta e uma média longa, tá?
Então a média curta por cima da média longa é tendência de alta, a média curta por baixo da média longa é tendência de baixa. Tá? E aí os cruzamentos significam as inversões das direções do preço aí. O conceito do MACD, que também usa médias, tá? Mas ele é um pouco mais assertivo porque ele consegue detectar com antecipação as reversões de mercado. Mas aí também tem um problema que nem sempre, quando ele indica uma reversão, essa reversão não significa uma reversão. Pode ser somente um pullback para depois fazer a retomada da tendência que ele já estava seguindo. Tá? Mas o MACD também é um excelente indicador aí para quem quer trabalhar de forma reativa. Temos estocástico, que também é na mesma linha do MACD. Ele consegue detectar aí as possíveis reversões ou os possíveis pullbacks, tá? Mas ele compara o preço de fechamento em relação ao período específico, que é o período que você configurou o MACD. Nós temos o TRIX, que ele é calculado com base em uma média exponencial tripla, e aí depois a gente coloca junto com o TRIX uma outra média móvel de sinal, e aí os cruzamentos de TRIX podem ser considerados, ou então o TRIX cruzando a linha do zero ali, também pode ser usado dessa forma. Tá? É um exemplo aí também de reativo. O RVI também pode ser usado aí com cruzamento da linha zero, então ele pode ser usado na linha de cruzamento de sinal, como está o exemplo aqui. O RVI ele é muito assertivo porque ele usa o preço de abertura, fechamento e máxima e mínima das velas de um determinado período, e por isso ele acaba sendo bastante assertivo, porque ele considera todas as informações de um dado período. E ele consegue fazer esses cálculos e consegue aí também identificar quando o mercado está tentando mudar de direção. Nós temos também o RSI, que é o índice de força. Ele é calculado na base de preços de máxima e mínima de um período, e aí ele consegue falar para você se esse preço já chegou aí na sua máxima ou chegou na sua mínima. Tá ok? Vamos lá, agora tem uma tabelinha aqui para vocês entenderem o comparativo do operacional preditivo e do reativo, tá? Vocês podem observar em que nenhum dos indicadores mencionados você tem todas as linhas em verdinho, ou seja, você não vai ter nenhum indicador aqui que vai resolver todos os seus problemas. Então vamos repassar aqui, por erros de interpretação, tá? Ele pode ser suscetível a você interpretar a informação de uma forma errônea. O TPO Profile, ele é suscetível à interpretação? Sim. Volatile Price também. Pivot Point não, porque o ponto já está lá determinado. Tá? Desvio padrão não tem erro de interpretação. Topos e fundos, sim. Média móvel não tem, MACD não tem, estocástico não tem, TRIX não tem, RVI não tem, RSI tem. Por quê? Porque ele dá falso sinal. Esse falso sinal pode ser uma falsa interpretação. Então muitas vezes o que o RSI vai estar colocando aqui vai ser divergente do que você está vendo no gráfico, tá? O MACD, ele às vezes dá divergência do gráfico, mas o MACD ele tem uma consideração que você consegue aplicar um filtro nele para você não cair no erro de interpretação dele, tá? Então agora vamos por aqui, quem que pode dar erro de sinal falso? Qual que é o indicador que dá sinal falso para você? O TPO Profile não dá sinal falso, por isso ele é muito bom. Se você souber interpretar o TPO Profile, permite que é o melhor indicador que existe. Volatile Price pode dar sinal falso. Por que o Volatile Price dá sinal falso? Pelo fato de muitas vezes você tem uma necessidade específica de algum player que ele entra com uma quantidade muito grande de contratos, e aí isso acaba distorcendo o volume negociado naquele nível de preço. O que mais que a gente tem aqui? Pivot Point. Ele pode dar erro de sinal, porque ele simplesmente pode bater lá na linha do pivô e passar direto e não te dá alteração, ou seja, vai tomar stop. Desvio padrão tem erro de sinal? Sim, porque pode tomar stop. Topo e fundo pode tomar stop. Média móvel toma stop. MACD toma stop. Estocástico toma stop. TRIX toma stop. RVI toma stop. E RSI toma stop também. Tá? Então aqui, o erro de sinal falso, acho que o TPO é o único aqui que se você consegue interpretar isso, você precisa de muito treino para aprender a usar o TPO, mas depois que você usou, dificilmente você vai tomar um stop usando o TPO. E quando toma, os stops do TPO são bem curtinhos, de 1 a 3 pontos só, tá? Vamos lá. Precisa recalibrar? O TPO não. O TPO você usa ele no período de 30 minutos e você não precisa recalibrar ele. Volatile Price também não precisa, porque ele vai ser com base na movimentação do dia anterior.
Pivot point não precisa, porque é um cálculo fixo. Desvio padrão tem que recalibrar sim, porque conforme o mercado vai mudando a sua estrutura, vai mudando a volatilidade, você tem que recalcular o desvio padrão, porque senão se você usar um desvio padrão fixo o ano todo, vai ter meses que ele vai funcionar bem, vai ter meses que ele não vai funcionar. Ou você vai ficar de fora das operações, ou você vai tomar stop nessas operações. Então, tem que recalibrar o desvio padrão, tá? Topo e fundo não precisa, porque isso aqui é interpretativo. Agora, média, MACD, estocástico, TRIX, RVR, não precisam de recalibragem, porque você tem marcos específicos para fazer a medição. Como são indicadores que você só faz medição, então não tem muito problema vocês estarem não calibrando eles. Se você quiser calibrar, por exemplo, todo mês quero rodar um backtest para poder validar se eu preciso aumentar o período, diminuir o período ou manter o período de um determinado indicador. Pode até estar fazendo, mas não é necessário, tá? Consigo utilizar em robôs? TPO Profile não dá, porque ele é muito interpretativo. Volant Price não dá, é muito interpretativo também. Você não consegue simplesmente só pegar um Volant Price que está lá, que é o maior do dia, e simplesmente falar assim, se o preço está vindo de cima para baixo, batendo nesse nível de preço eu compro, se está vindo de baixo para cima eu vendo. Não dá para fazer isso, tá? Pivot Point, consigo colocar no robô, desvio padrão consigo, topos e fundos, até consigo, tem indicadores aí, tem o zigue-zague, tem outros de topo e fundo, que você consegue programar, mas não é algo que eu gosto de usar muito não, tá? Sendo sincero para vocês. Média móvel dá para programar, MACD, estocástico, TRIX, RVI, RSI, todos eles você consegue usar em robôs. Os únicos que não dá é o Volant Price e o TPO. E desculpa, as crianças estão gritando aí, hoje está com visita em casa, então tá complicado. E vamos lá, continuando aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Erros de interpretação, tá? Tipos de indicador que são suscetíveis a erros de interpretação, você precisa de muito treino, tem que ser usado para operar manualmente. Não dá, como eu disse, não dá para automatizar isso no robô e precisa de treino, tá? Mas uma vez dominada a técnica, a assertividade aumenta consideravelmente. Então, se você aumenta a sua assertividade, automaticamente você vai estar perdendo menos e quando você perde menos, você consequentemente ganha mais dinheiro, tá? Vamos lá. Erros de sinal falso. Esse tipo de indicador precisa de testes, tem que fazer bastante teste, tem que ter filtros. Então você tem que pegar na playlist de robôs de investimento tem um vídeo sobre máquinas de estado. E na máquina de estado eu ensino como criar filtros. Na verdade a máquina de estado de um robô ela é uma espécie de filtro também. Então você precisa de filtros para poder evitar os sinais falsos, tá? Não adianta simplesmente só aumentar o período de um indicador para tentar filtrar sinal falso. Você tem que aplicar um filtro mais efetivo. Tá? E aí, de tempos em tempos, você pode estar recalibrando a partir do momento que a volatilidade do mercado também muda. Recalibragem. Tá? Recalibragem de um indicador é necessário quando ele para de funcionar. Tá? Se você tem uma estratégia que usa um dado indicador e ele parou de funcionar, aí você pode estar pensando em recalibrar ele, ou então mudar de estratégia. Porque às vezes a estrutura do mercado muda a tal ponto que aquela estratégia não vai mais funcionar. Por exemplo, antes da pandemia eu consegui usar stop de 3 pontos em dólar. Depois da pandemia eu nunca mais consegui usar stop de 3 pontos. São raríssimas exceções em que eu consigo um stop de 3 pontos. Hoje meu stop, quando eu uso stop, eu uso de 5 a 6 pontos de stop aí. Teve ocasiões de eu ter que usar 10 pontos de stop quando a volatilidade estava muito alta. Porque senão não tinha como, se eu usasse menos de 10 pontos, tomava stop toda hora. Mesmo tentando o máximo você melhorar as suas entradas ali, mas tava muito volátil e o book estava muito vazio, então isso permitia uma movimentação muito rápida para ambos os lados do dólar, tá? Então, conclusão, não existe indicador, setup milagroso não existe, tá? Qualquer estratégia de setup deve ser friamente calculado para evitar o máximo de falhas e situações de perigo. O que é falha? Quando você dá um sinal falso, é quando ele dá aquela entrada que não era para ter entrado, é quando ele faz aquela operação que não era para ter feito. Ou situação de perigo. O indicador está mandando você comprar, você compra, mas você está vendo que já está no topo. Então, você vai ter que fazer médio para trás, e médio para trás é uma situação de perigo, para você tentar sair no 0 a 0. Ou então você assume o stop, tá ok? Estratégias que dão margem para interpretação precisam de um checklist para validar operações. Se vocês quiserem, coloca nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre
checklist, itens de checklist que a gente pode colocar antes de entrar numa operação, mas quando o teu operacional ele demanda da tua interpretação pessoal, você precisa de um checklist sim. Aí só quando você valida esse checklist, pode ser aí 3 a 5 itens aí para ficar curtinho, conseguir fazer rápido a análise, e aí você consegue validar e entrar na operação com muito mais certeza, tá ok? Terceiro, estratégias que dão margem para sinais falsos precisam de filtros, é o que eu falei lá atrás. Assim, se você tem um indicador, ele é muito bom, mas ele dá muito sinal falso, você tem que aplicar um tipo de filtro nele, tá? Você pode talvez usar esse mesmo indicador num tempo gráfico muito maior e falar assim, não, quando no tempo gráfico maior e no tempo gráfico menor o indicador der o mesmo tipo de sinal, aí sim eu entro. Já seria um tipo de filtro a ser utilizado. Tá? Mas tem que ter filtro sim, você não pode sair entrando em qualquer ponto não. Para ambos os operacionais, o stop deve ser bem calculado e respeitado. Para estratégias que realizam preço médio, os limites financeiros devem ser respeitados. Em outras palavras, não seja ganancioso e diminua a quantidade de contratos respeitando seu capital. Nisso aqui um robô ajuda, porque você faz o backtest, você rodou o backtest em 6 meses e você está operando, por exemplo, com um mini contrato no dólar. Você viu que em todas as situações, mesmo fazendo médio para trás, o máximo de financeiro negativo que você ficou foi R$1.000. Então ele ficou até R$1.000 operando e ele conseguiu sair no 0 a 0, mas ele teve que segurar uma operação R$1.000 negativo com um mini contrato. Bom, se você sabe que o máximo que ele fica ali, e se em um ano você teve ali 5 a 10 situações dessa, que ele chegou a bater perto do R$1.000 negativo e depois voltou e se recuperou e saiu no 0 a 0, bom, você pode estar usando então um limite de 2.000 por mini contrato, tá? Mas o limite de 2.000 por mini contrato é o limite da corretora, não é o teu pessoal. Porque em cima do dinheiro que você aloca, a corretora ainda ela cobra uma garantia. Por exemplo, na Genial, eu uso só 60%. Então, se eu tiver, por exemplo, um stop de R$2.000, eu tenho que colocar 4. Tá? Ou R$2.000 ou R$2.400 ali, tem que colocar 4.000. Por quê? Porque na corretora, esses 4.000 não vai ser usado tudo. Eles só vão permitir que eu use 2.400 ali, que são a preservação de 60% do capital. Então, se eu fizer o médio para trás, o meu médio para trás, ele não pode passar de R$1.500. Por quê? Porque eu só tenho... Não pode passar de 1.400 porque eu só tenho 2.400 para manobrar por mini contrato. Entendeu? Então, é uma margem que você coloca mais de gordura para você conseguir fazer médio. É recomendado fazer médio para trás? Não é recomendado. Melhor você tomar o stop e depois tentar melhorar as suas entradas, tá ok? E quanto menos entradas você fizer, também é melhor. Você ficar girando muito contrato, aí você paga muita taxa, muita corretagem, muito emolumento. Tá? Então tem que tentar acertar o operacional, tem que fazer todos os cálculos, porque tem que ser simples para operar. Se está muito complexo ou se você está entrando em situação de risco, está te deixando estressado, porque você pode estar aí tá afetando o teu emocional, e quando afeta o teu emocional você não consegue executar bem, você acaba perdendo dinheiro, então aí tem que rever aquilo que você está fazendo sim, tá? Realize backtest sempre que possível e ajuste seus setups com o objetivo de preservar o seu capital. Muito ganha quem não perde. Então, o backtest é bom que ele ajuda quando você tem uma teoria ou você tem uma estratégia nova e ela é programável, você coloca esse backtest e aí dá para saber se tá legal, se não tá. Por exemplo, você pode fazer estratégias de day trade, swing trade ou de position, tá? De buy and hold. E aí você consegue testar, se eu comprar e vender a ação no mesmo dia, qual que vai ser a rentabilidade durante um período, se eu comprar e vender durante uma semana, ou cada vez que o indicador meu de média móvel de 9, como o famoso do Larry Williams aí, cada vez que o indicador da média virar, eu encerro a operação e abro uma posição contrária. Então, e aí eu tento validar isso, ou então eu posso fazer um buy and hold aí e ver como que fica. E aí você consegue validar quais as estratégias seriam mais lucrativas, seriam melhor para vocês. Então, realizar backtest ele é muito bom para você conseguir fazer essas reavaliações, tá? Claro que conforme o mercado ele vai andando, ele vai mudando sua estrutura, você tem que também estar observando e readaptando, recalibrando tudo, mas o backtest já é um bom ponto de partida para você saber se aquilo que você está fazendo é efetivo ou não é efetivo, tá? Então é isso, pessoal. Curte, compartilhe o vídeo, tá?
um bom final de ano para todos aí. E vamos pegar firme agora em 2022 aí, vamos tentar acertar tudo aquilo que tá errado, pra gente já começar o ano já com ninguém, já fazer tudo certinho, tá? E não se esquece aí, ó, quem tá chegando no final do ano agora, faz sua planilha, já vê certinho, se você não pagou as DARFs esse ano, já faz um retroativo, tenta pagar tudo aí. E não esquece, todo final de mês você tem que calcular, se você ganhou um dinheiro, tem que gerar DARF, tem que pagar imposto, tá? Porque se deixar esse negócio lá pra frente, vai virar uma dívida aí, o governo não perdoa nada não. É isso aí, fica na paz todo mundo aí.